Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o meu tratamento com alinhadores invisíveis. Eu tenho mostrado desde que eu comecei o tratamento lá em agosto de 2022, eu agora já estou finalizando. E durante esse tempo eu recebia muitas perguntas, muita gente pediu para eu fazer um vídeo e eu falei que eu queria falar bem no finalzinho do tratamento mesmo, para falar se eu achei que valeu a pena, se como é que eu tô achando do resultado, se é isso mesmo que eu queria, enfim. Hoje eu vou falar sobre os valores e vou falar também sobre todo o processo. E agora, já que estamos no finalzinho, eu também tenho coisas para contar, então vamos começar esse vídeo. E se você está chegando neste canal através desse vídeo, muito prazer, eu sou a Luciana Vilela. Por aqui, o meu foco é resenha de cosméticos, produtos para pele, cabelo, corpo, protetor solar principalmente. Mas de vez em quando eu conto sobre outras experiências, porque a ideia aqui é dividir mesmo as experiências. Então, às vezes eu faço uma resenha de um eletrodoméstico. Esses tempos estavam me pedindo bastante uma resenha do vaporizador de roupas que eu comprei, porque eu fico mostrando nos stories do Instagram, aí gera muita curiosidade, aí o pessoal me pede essas resenhas. Inclusive, essa eu ainda tô querendo fazer. Me comenta aqui embaixo se você acha interessante, se você quer saber também mais sobre esse tipo de produto, porque afinal de contas, né, a gente acaba dividindo a vida com vocês, então é normal a gente trazer outras experiências. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no YouTube, então inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e me siga também lá nos stories do Instagram, no Instagram e no TikTok, eu sou @luvilela_paz. Eu também tenho um canal de promoção que está no Telegram, canal Promos Luvilela, e o Instagram, @promosluvilela. Por lá eu posto muitos cupons de desconto e também links que levam a produtos que eu mostro por aqui, sempre com muito desconto e muita promoção. E tem de tudo, gente, de eletrodoméstico, eletrônicos, tem de tudo. Toda vez que tem uma promoção muito legal, eu posto para vocês, então eu quero convidar vocês a seguirem por lá também. Agora então, eu tenho muita coisa para contar, eu quero falar sobre o meu tratamento, vamos começar logo. Eu já usei um aparelho fixo na minha adolescência. Eu tirei quando eu tinha 13 anos, então eu agora tô com 46, então já tem 33 anos que eu fiz esse meu tratamento ortodôntico. E é muito normal, a tendência do nosso dente é voltar a ser o que ele era. E eu ainda tenho o agravante de ter bruxismo há alguns anos. Meu bruxismo, ultimamente, da pandemia para cá, ele piorou consideravelmente. Inclusive, eu vou falar sobre essa questão também do bruxismo aqui nesse vídeo, porque ele influenciou em algumas coisas no meu tratamento com alinhadores. Então, se você tem bruxismo e pretende fazer tratamento com alinhadores, fique atento nesse vídeo, porque eu vou passar alguns detalhes, tá? O que acontece? Quando você tem bruxismo, você serra os dentes, você usa muita força e com o tempo, a tendência do bruxismo é sempre piorar, porque seus músculos aqui vão ficando mais fortes e você vai apertando com mais força ainda. E eu estava nesse estágio. Então isso acaba também modificando um pouco a sua arcada. Além de ter a questão que naturalmente a gente vai envelhecendo e os nossos dentes vão mudando de posição, normalmente, isso pode acontecer com todo mundo, a questão do bruxismo ainda pode mudar mais ainda. O bruxismo, além de ele fazer esse movimento na arcada, ele também vai deteriorando, gastando os dentes. Então você acaba alterando também a sua mordida. Enfim, gente, bruxismo é essa bênção, né? Tá acontecendo com muita gente, principalmente depois da pandemia, porque ele tem também um fundo de emocional, dessa questão do estresse muito grande, influencia demais. Então realmente é um problema cada vez mais comum nas pessoas. Então, juntando tudo isso, eu comecei a pesquisar sobre os alinhadores. No tempo em que eu comecei a pesquisar, eu ouvia muito falar sobre o Invisalign. O Invisalign é o mais famoso, foi o primeiro que veio para o Brasil, mas aí ele é em dólar. Algumas pessoas conversaram comigo, assim, pagaram 14 mil, 15, 18 mil reais. Conversei com algumas pessoas que fizeram o Invisalign. Então, realmente estava muito caro e aí eu
tirei da minha agenda completamente porque eu não estava afim de pagar esse valor. Até que eu comecei a ver que outras empresas começaram a surgir aqui no Brasil que também faziam esse tipo de alinhador e aí não tinha esse valor tão absurdo quanto eu vi do Invisalign. Gente, esses valores que eu tô falando para vocês já deve ter mais de um ano, porque eu me lembro que eu fiz uma pesquisa lá nos stories do Instagram. Eu estava pesquisando, né, sobre esses alinhadores e perguntei para as pessoas quem já tinha feito e qual empresa e se indicava. Então, essas pessoas que fizeram o Invisalign me responderam falando sobre esses valores naquela época. Eu não sei se hoje ainda está nesse patamar, tá? Mas pela indicação das pessoas, eu cheguei a algumas empresas e fui pesquisar o que tinha disponível aqui em Belo Horizonte. Então, eu encontrei a Soul Smile, que é uma empresa que faz muita divulgação aqui na internet. Eu vejo algumas influenciadoras fazendo com eles. Tinha também Smart Aligner. Eu vi várias, e até pela indicação dos meus seguidores também. E eu percebi que o preço estava bem diferente. Eu vi entre 4 mil até 5 mil e poucos reais, foi esses valores que me passaram, mas também as pessoas sempre falaram, olha, o valor vai depender muito do que você quer tratar, do estado do seu dente, do seu objetivo, né? E aí é o dentista que tem que passar o orçamento mesmo. A minha dentista aqui em BH, que é próxima aqui da minha casa, ela trabalha com uma marca que chama Cristal Aligner. É bem similar a todas essas aqui que eu tô falando. E por estar já fazendo outros tratamentos com ela, eu faço limpeza, minhas filhas também estão fazendo limpeza lá. E aí eu fiz o orçamento com ela. Então agora sim vamos para os valores. O tratamento básico eu orcei isso em março de 2022, tá, gente? Então era R$ 5.600. 7 meses, 14 alinhadores, porque você troca de alinhador a cada 15 dias. Bom, só que além disso, como eu estava com um bruxismo muito forte, ela também me orientou o seguinte, Lu, sugiro que você pense em fazer um botox para você paralisar essa musculatura e melhorar o seu bruxismo, porque agora não vai ser o momento de fazer outra plaquinha. A minha plaquinha, vocês sabem, quem tem bruxismo sabe que a gente usa uma plaquinha para dormir, para você evitar esse desgaste dos dentes. E acontece que essa plaquinha ela é moldada no seu dente, então ela vai ter aquele formato da sua arcada. Se eu fizesse a plaquinha naquele momento, eu ia perder essa plaquinha porque com o tratamento o formato do meu dente, da minha arcada, ia alterar. E aí não ia adiantar de nada. E também a gente tem que dormir com alinhador, então não adiantava fazer plaquinha. Fora isso, a força que eu estava fazendo com os dentes, eu também poderia quebrar as plaquinhas do tratamento. Então ela me sugeriu que eu também fizesse o Botox aqui nesses pontos. Eu fiz até um vídeo aqui no canal contando sobre isso. E porque dessa forma eu ia aliviar essa tensão, não ia mais fazer essa força e aí sim eu ia fazer o meu tratamento mais tranquilo. Bom, então em março eu fiz esse orçamento de 5.600 e também tinha o custo do Botox, que seria mais R$ 1.100. Então, gente, eu fiquei um tempo aí para me planejar, ver se valia a pena, fazia outras comparações, outros orçamentos. Fiz orçamento também, acho que a Soul Smile na época era R$ 4.500, uma coisa assim. E defini pelo fato de já ser com a dentista que eu conhecia, pelo fato de estar do lado da minha casa e eu não ia gastar tempo nas consultas, porque você tem que fazer consulta mensal. Aí defini então por fazer este tratamento com a Cristal Aligner. Então, o que eu fiz? No finalzinho de junho, foi bem no último dia de junho, eu fiz a aplicação do Botox para aliviar a força, aqui a mordida no bruxismo. Fiz um vídeo completíssimo sobre isso no canal, tá aqui, vou deixar para vocês. Inclusive, quero até atualizar, porque quando eu fiz o vídeo, eu ainda estava sob efeito do Botox, e aí o pessoal me pediu para falar sobre a durabilidade. No meu caso, ele durou julho inteiro, agosto e setembro. Finalzinho de setembro eu já estava percebendo que não estava mais totalmente sob efeito do Botox, porém, no retorno do efeito,
eu não estava mais fazendo a mesma força. Nós estamos em março, hoje é dia 1º de março que eu tô gravando esse vídeo, e realmente não voltou ainda com força total. De manhã eu sinto que eu fiz alguma força, às vezes até acordo um pouco com o dente um pouco cerrado, mas tá bem tranquilo, gente. Tá como se fosse assim, lá atrás, há muitos anos, quando eu comecei a ter bruxismo, tá bem de leve mesmo. Então, graças a Deus, assim, esse efeito, teve o efeito do Botox por 3 meses, mas depois, esse tempo aí que você volta a ter alguma força na mordida, não volta com a mesma intensidade, pelo menos está sendo a minha experiência esses meses depois. Então, para começar o tratamento, eu ainda tive alguns outros gastos. Então, eu tive os R$ 1.100 do Botox, mas isso foi para o meu caso, pela indicação da minha dentista, e aí isso não é obrigatório para fazer o tratamento caso você tenha bruxismo, tá? Você tem que conversar com o profissional mesmo. Aí depois eu paguei mais R$ 250 para fazer o planejamento. A Cristal Aligner cobra esse valor para fazer esse vídeo que vai mostrar a situação da sua arcada antes e o planejamento para fazer cada plaquinha, que mostra lá no final, após os 7 meses, como o seu dente vai ficar. Aí antes disso também eu paguei R$ 300, mas aí foi em outra clínica para poder fazer o escaneamento. Eles fizeram um escaneamento digital, aí coloca toda a arcada superior e inferior também no computador, faz um scanner 3D, né, para você ter o molde 3D dos seus dentes. Então, no total foram esses 250, mais os R$ 300 e mais os R$ 5.600, então, o tratamento completo. Então, eu fechei o tratamento em julho, pouco depois que eu fiz o Botox, e em agosto as plaquinhas chegaram. A dentista recebeu o tratamento completo, ou seja, a dentista recebe as 14 plaquinhas. Vai ter dentista que vai entregar para você todas as 14 plaquinhas, todas as suas plaquinhas, né? Que pode ser 14, mas pode ser 20, depende aí do seu tratamento. Então, tem dentista que prefere entregar tudo para a pessoa com as datas certinhas e aí ela vai trocando. A minha dentista, ela prefere ter consultas mensais, porque ela vai acompanhando a evolução do seu tratamento, e aí ela me entregava 2 plaquinhas por mês. Então, eu sempre trocava a cada 15 dias. Na primeira consulta, a dentista coloca em você os attachments, que são pecinhas transparentes, elas não alteram aqui, eu estou com eles aqui, ó, mas você tem que ver muito de pertinho aqui, eles estão aqui, eles não ficam em todos os dentes, ficam só em alguns pontos aqui estratégicos, porque eles funcionam como fixação. Quando você coloca a plaquinha, são nos attachments que ela vai fixar, ele vai prender e fixar, faz um clique aqui. Esses attachments, eles incomodam no começo porque é uma pecinha a mais, eles equivalem ao aparelho fixo, aquelas pecinhas de metal do aparelho fixo, é a mesma coisa, só que são transparentes. Então você sente um pouquinho, nos primeiros dias incomodou um pouco aqui a bochecha na parte de dentro, machucou um pouquinho. Essa adaptação é a mesma que a gente tem que ter com o aparelho fixo, tá, gente? Mas depois de um tempo, pouquíssimo tempo, você acostuma que você nem sente mais que tá com ele. Vou mostrar aqui pra vocês já devem estar cansados de ver, né? Porque não é novidade, isso aqui é um aparelho, vou colocar aqui agora. Gente, é muito engraçado quando você começa a usar, aqui ó. Coloquei o de baixo, não sei se vocês ouviram um clique. O clique é a pecinha encaixando no attachment. Esse aqui já é meu último, daqui a uns 10 dias mais ou menos eu tiro. Esse aqui nem fez clique mais. Nos primeiros dias, você fala igual o Patolino. Sabe aquele meme do é calça de shopping? Pois é. Nos primeiros dias eu não tava nem me aguentando, porque na hora de falar, eu ficava falando assim, sabe? Aí eu aparecia nos stories... Eu aparecia nos stories e tava assim, aflita, e comentava com o pessoal e tal. E aí conversava, falava, gente, quando vocês usavam isso, era assim mesmo? Porque eu tô me achando ridícula. A minha fala alterou muito e tal.
Depois você acostuma. Não acostuma totalmente não, porque eu vou falando aqui, ó, eu já tô sentindo que não gosto de gravar. Inclusive, todos esses vídeos que eu fiz no segundo semestre, eu tirava para gravar, tá? O certo é você tirar só para se alimentar. Mas, como eu gravo muito aqui para o Instagram, nos stories também, muitas vezes eu queria aparecer e tirava. E aqui no YouTube, então, de jeito nenhum, não gravei nenhum vídeo. Essa é a primeira vez que vocês estão me vendo usando ele aqui, ó. Ver se vocês estão... Talvez a iluminação faça o aparelho brilhar um pouquinho, né? Mas ele é bem discreto mesmo. E aí, gente, eu fiquei muito tempo para adaptar com essa questão da fala. Então, eu tô contando isso porque muitas vezes a gente vê resenha de pessoa falando assim: nossa, parece que você não tá usando nada. Gente, realmente, na foto ou no vídeo, pode não parecer que você não está usando nada, mas assim, claro que você sente, você tem que se adaptar. Até você chegar no ponto de ficar assim, se sentindo confortável com ele, leva um tempinho. Mas é legal, de qualquer forma, como eu já usei o aparelho fixo, eu posso comparar e falar para vocês. Realmente é mais confortável, é mais tranquilo. E tem essa questão também de você poder tirar em alguma coisa. Por exemplo, se eu vou a um evento, imagina se eu tivesse um casamento para ir, se eu quisesse aparecer numa foto importante e tal, você tira o aparelho e depois volta de novo. Então, realmente, essa parte realmente ele é bem mais prático. E como agora eu já estou no meu 7º mês, eu já posso falar para vocês. Realmente funciona. Eu tinha poucas coisas para arrumar. 2 dentes meus aqui eu percebia que estavam encavalando um pouquinho e agora realmente eles já estão retinhos. Mas aí eu quero dar um recado para você que tem bruxismo, porque pode acontecer no final do tratamento o que eu tô vendo que está acontecendo comigo. O que acontece? Quando você tem bruxismo, você sabe que você desgasta o seu dente, certo? Então ele muda de formato. Aí ele vai mudar o formato enquanto você tem os dentes na posição antiga, que tá, entre aspas, errada, certo? Aí você faz o tratamento, seus dentes se movimentam e aí eles vão para outra posição. O que acontece com o seu dente que foi desgastado lá atrás? Ele vai estar numa posição nova e parece que ele tá tortinho, mas na verdade ele não tá torto, agora ele tá reto. Só que ele foi desgastado lá atrás, na posição errada. Então você desgastou o dente e aí quando ele voltou ao normal, ele fica com uma aparência meio tortinha. Não é nada demais, dá para consertar, o dentista pode fazer alguma coisa para disfarçar isso. Tô falando isso porque eu percebi isso aqui em um dente meu. Falei assim, nossa, parece que ele tá torto. E aí o dentista me explicou. E realmente, quando você olha, ele tá retinho, ele tá na posição certa, mas eu percebo que tem um desgastezinho ali onde deu essa diferença no visual, né? De qualquer forma, hoje, pelo que eu já fiz do tratamento e vi resultado, eu recomendo sim. Essa questão aí das marcas talvez faça pouca diferença de qualidade entre uma marca e outra. Eu acho que o que varia muito é do atendimento do dentista. Eu sabia que existiam outras marcas mais baratas, eu sabia que eu podia gastar, sei lá, R$1.000 a menos no tratamento, mas eu faria com outro dentista, eu teria que me deslocar lá para o centro da cidade. Cada vez que eu saio daqui para ir para o centro, eu praticamente perco uma manhã, porque é trânsito, é estacionamento. E colocando tudo na ponta do lápis e também na questão da praticidade e do fato de eu conhecer já a minha dentista há mais tempo, eu preferi pagar um pouco mais para fazer dessa Cristal Aligner. Mas em relação às marcas, parece que elas estão aí se equivalendo na questão da qualidade do material e do tratamento. Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil. Muita gente fica curiosa para saber quanto custa. Eu também tive essa curiosidade. Quando eu estava planejando fazer, para mim era muito importante eu me planejar financeiramente. Então eu queria saber se o negócio custava 1.000, 5.000, 10.000, 20.000. É muito importante a gente ter esse planejamento, né? Então, no final das contas, eu recomendo o tratamento sim, ele funciona sim. E aí você pode pesquisar aí na sua cidade o que tem de disponível para você fazer essa avaliação e também ver o custo do seu tratamento. Espero muito que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo
que a gente conversa. Um beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser.